Fala pessoal, queria falar um pouquinho mais nessa aula sobre o drawdown. Muitas pessoas às vezes elas não entendem que é um dos assuntos mais importantes que nós devemos abordar, né? A gente fez uma operação hoje, uma compra aqui no 257 no ativo do mini dólar, mas em nossa sala de operações sempre deixamos bem claro que sempre vai existir esse período do drawdown. E cara, o drawdown ele é uma medida de risco, né? Que indica a queda máxima do valor de uma estratégia ou de portfólios de investimentos em relação à máxima anterior. Em outras palavras, é a perda máxima que um trader pode esperar do seu investimento. É aquele famoso, aquele percurso negativo que normalmente acontece nas operações, em qualquer ativo, inclusive sempre vai existir, em qualquer coisa na vida vai existir o drawdown, que seria aquele momento de queda, aquele momento de correção, aquele movimento que acontece muitas vezes no gráfico, seja de qualquer ativo, seja de qualquer robô que você opera, sempre vai existir o drawdown. Enquanto você não entender que o mercado ele trabalha assim, você sempre vai se ver como perdedor, seja em qualquer ativo, em qualquer robô de investimento, em qualquer portfólio de investimento. Tem até cara que na renda fixa ele acaba perdendo dinheiro para a inflação, porque ele não entende que existe um período chamado drawdown. O que adianta eu comprar uma coisa cara quando essa coisa cara estiver dando prejuízo, eu vendo? Isso daí, pessoal, acaba quebrando muitos investidores. E seja em qualquer negociação na vida, você vai encontrar um período de altos e baixos. Os preços eles aumentam e eles diminuem. E eu quero que você entenda o seguinte, pessoal. É importante avaliar o drawdown para entender a viabilidade e as limitações da sua estratégia, seja no day trade, no swing trade, e minimizar as possíveis perdas. Entende uma coisa, pessoal? Aqui você está vendo um gráfico muito bom, que é o gráfico mensal do ativo GGBR. Como você pode identificar, é uma ação que vale a pena investir? Sim, vale muito a pena investir. Ela está em tendência de alta, mas observe um ponto bem interessante aqui nesse ativo, que você pode identificar que ele teve aqui a sua mínima, depois ele teve aquelas movimentações ali até o mercado subir. E como você pode identificar também, o ativo simplesmente se encontra, até vou colocar essa linha vermelha aqui, numa tendência clara de alta, porém no longo prazo. A gente pegou um gráfico aqui de anos atrás, que é o gráfico mensal aqui, e você pode identificar os momentos de queda do ativo. Pessoal, o que vai acontecer? Entenda, e eu quero que você entenda isso na sua vida. Quando você vai entrar no nosso canal de operações, quando você vai entrar nos nossos robôs de investimento, quando você vai adquirir o nosso treinamento e entrar na nossa sala de futuros, entenda uma coisa. Graças a Deus, a TP Capital, ela aparentemente é como o ativo GGBR. Sempre a gente se manteve em alta, porém, né, a gente segue em tendência de alta porque a nossa performance tem ido bem. E olha, até hoje, de acordo com os nossos traders, o pessoal que comenta, os nossos membros e assinantes que comentam com a gente, não tem performance tão em alta quanto a TP Capital, porque nós fazemos de tudo, não somente para te dar calls, porque não adianta somente dar calls, mas fazemos de tudo para te dar o nosso melhor, para te dar as melhores operações possíveis da bolsa. Então, você identifica o seguinte, que o ativo ele segue numa tendência de alta. Vamos pular para a GGBR aqui. Você pode identificar que ele é um ativo bom e é ótimo investir nele, porque ele está numa tendência de alta. Só que vai encontrar os momentos que ele vai oscilar para baixo. Por quê? Porque o mercado ele é movido por sentimentos humanos e por investimento e resultado. Então entenda, se a empresa ela consequentemente tem bons fundamentos, tem bons resultados, você vai ver que o mercado ele acaba subindo e o ativo, no caso, acaba subindo e, querendo ou não, ele vai ter um momento que ele vai cair. Só que depois dessa queda, ele retoma uma alta. Isso mostra que o ativo
ele realmente é um ativo que ele pode ser muito bom no longo prazo. O problema é que tem gente que quando ela vê o ativo subindo muito, pô, tava 60 centavos, por exemplo, GGBR, ela bateu aqui em 2002 46 centavos. O pessoal uns pensavam que era lixo, que era mico, que era pó, outros pensavam que era um ótimo ativo e acreditaram. E aí chegou em R$ 1,23. Depois ele encontrou uma resistência e voltou para 93 centavos, abaixo de R$ 1, que teve uma queda de quase 24%. Porém, quem confiou no longo prazo teve de ver de novo o seu ativo subindo. Encontrou uma resistência em R$ 5 e pensava, pô, o preço justo do ativo é R$ 5. Mas o ativo estava em tendência de alta, estava entregando bons resultados. Em 2006 ele bateu ali, 2004 ele bateu 5,70 e ficou algum tempo ali. E em 2006 ele conseguiu, depois de 2 anos praticamente, quase 2 anos, ele foi e ele conseguiu ficar acima. E aí hoje você pode identificar que ele está cerca de R$ 25, entre 24 e 25. O único problema é que tem pessoas que quando ela vê um ativo subindo muito, ela pensa, pô, é muito bom. E aí ela compra aqui. Só que o que acontece? O maior erro dessa pessoa talvez seja vender. Por exemplo, ela comprou a GGBR a R$ 30, né? E aí ela vai vender a 24. Meu ativo caiu 20%, não aceito mais perder mais do que isso. E ela vende. Sendo que esse ativo se torna dela. O ativo é próprio dela. Não é um ativo emprestado, não é um ativo temporário, é um ativo dela. E isso que acontece muitas vezes com muitos investidores. Quando eles veem um ativo caindo 20%, 15%, ele esquece que o ativo sempre vai continuar sendo dela. E se o ativo cair, pessoal, despencar, por exemplo, do 24 até o 0, ela perdeu simplesmente 100% no seu investimento. Aí, é claro, mas é claro que é uma empresa sólida, se é uma empresa boa, não tem porquê você vender, com raras exceções aí, como aconteceu aí com a IRB, com a Americanas e outros ativos aí. Muitas às vezes acontece, mas não é sempre, não vai ser com todos os ativos. Por isso que eu sempre falo, estude, analise, veja quem faz parte da governança daquela empresa e pronto. Uma das coisas que muito acontece, cara, é quando nós suponhamos que eu vou criar aqui agora, nesse espaço em branco, eu vou criar o gráfico da TP Capital. E o que vai acontecer? Suponhamos que demos início nas nossas operações e aí tivemos um ganho e estabilizamos e depois tivemos outro ganho e aí estabilizamos, tivemos outro e aí tivemos uma leve sequência de perda e aí o gráfico ele foi reduzindo, perdemos um pouco e daqui a pouco voltamos a ter um ganho e depois voltamos a ter outro e voltamos a ter outro e voltamos a ter outro, recuperamos os prejuízos, já estamos no lucro em 50%, em 100% e aí depois começamos a perder. E aí o que acontece? Pô, o pessoal acerta muito e aí retomamos a ganhar, muita gente vai falando, vai indicando, vai com, assina o TP Capital, os caras são bons, e aí eles acabam esquecendo que eles acabam comprando, um exemplo, tá, pessoal? Eles acabam comprando exatamente, eles acabam entrando, seja no nosso canal de ações e opções, seja no robô, seja na sala de futuros, eles acabam entrando exatamente nesse ponto, que seria o ponto de um suposto drawdown que pode acontecer, que seria cara, em qualquer ativo vai existir isso. Se as pessoas falam diferente, elas mentem para você, tá? E aí o que aconteceu? Do nada, de repente, a pessoa entrou e aí o que aconteceu? Vamos dar continuidade no gráfico. Começamos a ter algumas perdas aí e a pessoa fala, já perdi 30%, 40% do meu patrimônio, já vou desistir. E ela desiste aqui, nesse exato ponto do gráfico. Né, nesse período, vou até grifar de vermelho para você entender que foi o período do drawdown. E aí você vai identificar que nesse período
Um ou outro entrou e alguns saíram pelo fato de ter as perdas. E presta atenção nesse detalhe. Quando isso ocorre, que é normal, muitos traders eles acabam se prejudicando justamente por conta disso. Porque é nessa hora que muitos desistiram, eles acabam entrando aqui e, da mesma maneira, eles acabam saindo aqui. E quando eles saem nesse período, né, poucos entram e normalmente outros continuam. Aqueles investidores de longo prazo continuam, aqueles que já estão há alguns anos conosco. E aí, o que começa a acontecer? Começamos a ter ganhos novamente, ganhos, recuperamos o prejuízo e retomamos para o ponto de lucro. E aí, o que acontece? Muitos traders, às vezes, desistiram no período de drawdown. Isso acontece com o robô, isso acontece no mini índice, isso acontece nas ações e opções, e isso acontece com investidores que simplesmente são fracos, que não pegam ou simplesmente também não têm uma margem suficiente. É claro que a gente sempre explica para vocês, ensinamos que você deve estudar. Não é à toa que nós, no nosso treinamento, passamos todas as nossas estratégias para vocês, explicamos para vocês que existe um fator. Aconteceu isso com o robô. O robô, se eu não me engano, ficou 8 meses, ou foi 7 meses ali, no lucro, os 7 meses. Quando estava em evidência em alta, muita gente entrou, e aí entraram, tiveram o primeiro mês de prejuízo, desistiram exatamente no primeiro mês, depois no outro mês ele recuperou o prejuízo, no mês seguinte teve lucro. Então eles não entendem que o mercado é longo prazo, você é um ativo de longo prazo, e se você não investir em você, ninguém mais vai investir.